E neste nono episódio, já estamos aqui a finalizar até ao último número divino. Temos uma mulher que brilha, brilha, sinto muito, e que nos traz uma energia de muito amor, uma energia também de paz. É uma mulher que me conectei num local também muito sagrado, através da pessoa que abriu o podcast, ou seja, o número um da Secundário Liz, foi o momento que eu me reconectei com esta alma divina, e agora o 9, não é? Como se vocês as 2 estivessem aqui entre todos estes seres que já chegaram até ao podcast. 2 pessoas que eu sinto que trazem muita luz, que trazem, uma mensagem mesmo deste novo humano, que é muito isto que eu sinto, este caminho que nós trilhamos, meu amor. Então, Salomé, eu estou super curiosa para te fazer umas perguntas, para além daquilo que tu fazes agora, como é que foi o teu percurso? Então, olha, muito, muito bem-vinda, sente-te acolhida aqui neste portal do Novo Humano Sou Eu, e é uma enorme honra poder fazer esta entrevista, esta conversa contigo e, olha, bem-vinda mesmo, muito feliz por estares aqui. Muito obrigada a ti, Cátia. Muito obrigada por este convite. É assim, foi uma surpresa para mim chegar até aqui, assim como foi uma surpresa reconectar-me contigo após esse encontro que fizemos com a Sundari, não é? Então, a vida assim cheia de surpresas a fazer estes encontros só pode ser mágico. Então, agradeço-te imenso este convite, também por estar aqui e poder partilhar um pouquinho daquilo que seja, daquilo que for. Sim, sim, meu amor, olha, foi muito giro porque, não foi só uma pessoa que me perguntou se eu não te ia entrevistar. Porquê? Porque de alguma forma nós tínhamos aqui algo para fazer este ano que acabou por não se manifestar, não é? Eu ia, fazer, este retiro que eu costumo fazer na zona da Gruta de Maria Madalena. Este ano iria ser um bocadinho diferente, e eu ia trazer-te também como grande bênção para este grupo, de trazeres a tua nutrição através da comida que tu fazes e da cozinha que tu trazes, de um lugar muito bonito, sinto, e acabou por não acontecer. Eu acho que as pessoas também se conectaram uma à outra e disseram: "Então, mas e a Salomé? Eu quero conhecer a Salomé". E foi na altura que tu estavas também na tua lua de mel, não é? Eu acho que despertou este amor, esta Sim, sim. palpitação, não é? Esta união com os sagrados também, não é? E então há pessoas que te querem ouvir. Então, minha irmã, olha, perguntar-te, assim, aquela tal pergunta, não é? Quem tu és? Como é que tu entraste, assim, para este mundo mais, bem que possa dizer, espiritual, ou este mundo em que começas a questionar-te, e começas a olhar para ti. Como é que foi esse teu percurso? Aquela pergunta que nós nos fazemos todos os dias quando acordamos, não é? Como é que estou Sim. aqui? Como é que eu vim aqui parar? É muito interessante. Assim, a memória mais antiga que eu tenho, e não é nada espiritual, mas sinto que foi essa, assim, a porta em que eu sentia que era um pouco diferente de tudo aquilo que estava a acontecer à minha volta. Foi na altura ali da minha pré-adolescência. Começo a ver esta série na televisão, na altura era muito agarrada à televisão. Começo a ver esta série de televisão dos fecheiros secretos. Não sei se te lembras dos fecheiros Sim. secretos. E aquilo para mim, toda essa realidade que havia ali no outro lado, aquilo para mim era tudo muito real. E então foi a partir do momento em que isso está-me a entrar pela casa adentro e eu percebo, espera, se isto está a dar aqui no mainstream, é porque alguma coisa existe e eu sentia assim esse puxar, mas dentro do meu seio, da minha família, essa coisa mais espiritual, era a igreja, não é? E esse não era o meu caminho, até porque depois mais tarde tive de fazer as pazes com isso, mas na altura não era mesmo esse o meu caminho e não conhecia nenhum outro. Então, ao entrar-me para a televisão este mundo dos aliens e dessa coisa toda mais fantástica, se quisermos chamar, abriu-me uma porta que não espera. Algo mais está aqui e eu vou começar a procurar. E a cena é que, assim que tu vais bebendo disso, né? Tu vais abrindo um campo e vão chegando coisas, conversas, pessoas que te vão colocando no lugar, às vezes
muito raramente, para mim, pelo menos é assim logo, 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 mas nós com aqueles passinhos estamos a ir para algum sítio, mesmo que a gente não consiga ver no momento. E pronto, acho que esse foi assim o meu primeiro momento. Assim, coisa mais banal e simples, uma série de televisão, mas que me colocou em algo que eu estava à procura. Eu sou da Zona Oeste, aqui do nosso país, nasci nas Caldas da Rainha, sempre morei ali perto de Peniche, sempre à beira-mar. E aos 18 anos eu sou catapultada para o sul de Portugal, onde eu não conhecia ninguém. E ao mesmo tempo que era o meu maior desejo, sair da casa da mãe, né, sair da casa dos pais, ganhar essa liberdade de me encontrar a mim mesma fora do núcleo familiar, foi também o meu maior susto, porque de repente eu estou num sítio que não conheço, nem fisicamente conheço o lugar, nem conheço as pessoas, entrei tudo completamente novo. E foi assim, entrar, foi este salto de fé, mas ao mesmo tempo entrar num buraco escuro em que eu tinha medo de sair de casa. Eu tinha medo de sair de casa porque eu não sabia onde é que eu ia apanhar o autocarro. E agora vou para estudar, não é? E agora vou para a universidade, mas eu não conheço nada. Não... Então, este confiar neste caminho, em que estou num lugar sozinha, sem conhecer ninguém, e que vou sendo direcionada para os sítios certos, até que me levou a um lugar realmente na universidade onde eu vim estudar. Passado um ano, fizeram o primeiro encontro, era a Semana de Desenvolvimento Pessoal. E foi a primeira vez que uma coisa destas aconteceu assim numa universidade. Então foi mesmo cair de cabeça aí uma semana inteira em que me gostava imenso acordar às 7 da manhã para ir às aulas, então acordar às 7 da manhã, por uma semana inteira de desenvolvimento pessoal, a contactar com imensas ferramentas, imensas técnicas, que até à altura eram muito desconhecidas para mim, e de repente a começar a abrir assim um mundo não só energético, não é? Mas de conexões, de contactos com pessoas que começam então a formar a nossa tribo, o nosso núcleo, não é? E sim, foi assim, foi por aí uma série de coincidências que nos acontecem pela vida, que vão nos sincronizando com o que estamos a sentir, mesmo quando ainda não temos uma forma para esse sentir, não é? Uau! Então, Era já o teu caminho, né, tá a ser afirmado dentro deste desenvolvimento pessoal. E o que é que foi para ti depois desse encontro, dessa semana? O que é que para ti o desenvolvimento pessoal significava naquela altura? olha, eu lembro-me de estar durante essa semana em que contactámos com várias técnicas, desde a terapia pela cor, o reiki, com uma grande abuelita que temos aqui perto, com a Luísa Pérez, que desde esse momento ficou muito presente na minha vida. Foi ela uma das pessoas que fez a minha cerimónia de casamento com o João, por exemplo, portanto, desde há 20 e tal anos atrás. Lindo. O que eu sentia quando estava durante essa semana, com todas as. Ai, tivemos com os índios da Sibéria também, foi a primeira vez que eu contactei com índios da Uau. Sibéria, eu andava louca com os índios da Sibéria, era tipo magia, a gente fazia magia a cada momento, era as magias a acontecerem, era incrível. E o que eu senti muito forte durante essa, que foi uma bolha, né? Aquilo teve bolhas, bolhas. O que eu senti muito forte durante essa semana é que aquilo era o que eu queria fazer. Eu, na altura, estava a tirar estudos portugueses, estudos de cultura portuguesa, que também gostava muito por causa da parte literária, mas é tudo muito intelectual, não é? Eu venho do mundo da mente, eu venho deste mundo muito intelectual, muito pensante, muito mental, e abro-me ali, não é? No mundo não é? Do coração. Eu só sentia, mas é isto que eu quero, porque isto aqui, aquilo é que vibrava comigo. Então, terminei o curso, claro, acabei por terminar o curso, mas a partir daí, como eu sentia, não é? Como eu já tinha provado, quando a gente prova uma coisa boa, não é? Então eu já sei qual era o sabor, já sabia qual era o Não há sabor, volta. já sabia qual era aquele sabor, não é? E então, esse momento dessa semana, não é? Dessa bolha vivida durante a época de estudo, depois vai-me influenciar quando eu faço o salto para o mundo do trabalho, não é? Do serviço, que até então não era serviço, nesse momento só havia uma maneira de conseguir a minha liberdade, não é? A minha liberdade financeira, a liberdade para ser eu, também fez com que essa busca continuasse, ou seja, eu não conseguia estar num trabalho só porque sim, só porque precisava daquele dinheiro para pagar as minhas contas, eu precisava que esse trabalho também tivesse esse lado mais espiritual, mais da conexão, né? Uau. Então a busca também continua. É como se essa sementezinha ficasse lá e depois, por mais banais, entre aspas, que sejam as coisas que nós depois podemos fazer
neste mundo terreno, elas estão sempre sustentadas por um outro campo que estamos sempre a Uhum. tentar trazer estes fiozinhos, não é? Estes fiozinhos para sustentar o espaço. E então, assim foi. Houve uma altura que eu trabalhei com crianças dentro do sistema oficial de ensino, na escola primária, e aquilo para mim era tão desgastante. A forma como os professores lidavam com as crianças, os gritos que havia dentro dos corredores e das salas e de auxiliares, aquilo para mim era tudo tão fora que eu pensava, o que é que eu estou aqui a fazer? E no meio disto, tenho uma professora que era assim muito clássica, que eu até olhava para ela e pensava, bom, esta senhora era assim mesmo muito clássica, mas assim muito presente, tinha uma presença muito forte. E no meio disto tudo, esta senhora, a Cidália, chegou-se ao pé de mim um dia e disse: Não queres vir assistir a uma aula minha? Acho que vais gostar. E eu fui assistir a uma aula dela, já não me lembro, na altura, segundo ou terceiro ano, e era uma aula completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto na minha vida. E no final da aula, eu vou falar com ela e pergunto-lhe: O que é que tu estás a fazer? Eu também quero. E então, assim, foi como entrou a pedagogia Waldorf na minha vida. Isto para fazer este cruzamento, não é? De um caminho mais espiritual, mais holístico, na nossa prática diária, não é? Então, esta professora, a Cidália, tinha feito a formação Waldorf e aplicava aquilo que tinha aprendido no curso no oficial, na escola oficial. E então é como se fossem abrindo portas assim, isto é possível, vem outra vez os cheiros secretos, estás a ver? Tipo, para o mundo real. Tipo, isto é possível, está aqui uma nova porta, é possível fazer isso. E pronto, então, aí comecei também a ter formação da Pedagogia em Waldorf, fiz os 4 anos de formação, e aquilo para mim era outra vez essa bolha, não é? Essa bolha de estar a receber, a beber daquelas coisas que fazia todo o sentido trazer e colocar em prática no dia a dia. Tão giro. E agora, fazes algo bem diferente, não é? Bem, Como é que foi esse percurso até chegares à cozinha? Ou seja, pelo que eu sinto, não sei se é ou não, a cozinha entrou na tua vida não assim há tanto tempo, não é? Apesar de que para estares a fazê-lo ela já está contigo há imenso tempo, não é? Mas pelo menos te colocares ao serviço, digo eu, não é? Não sei se estou equivocada. O que é que tu fazias antes? Antes de chegarmos a este momento do agora? Mulher do João, cozinheira de retiros. Antes disto, quem era a Salomé entre a pedagogia Waldorf e este momento? muita água a correr pelo rio, não é? Muita água a correr pelo rio. Sim, olha, eu tive ainda bastantes anos a trabalhar com crianças, eu tive à volta de 10 anos sempre a trabalhar com crianças. Comecei com a escola primária, mas depois fui para o jardim de infância. A minha especialização na pedagogia Waldorf foi em jardineira de infância, que era o meu encantamento. E porquê? Por causa das manualidades, o trabalho com as mãos, a criatividade, a beleza, né? A pedagogia Waldorf traz muito este conceito da estética, da beleza para a matéria, o moldar, o trabalhar com as mãos. Dessa coisa da energia das mãos a moldar uma matéria, não é assim? Assim como vamos moldando a nossa realidade, ou mesmo trabalhando com a educação. Isso era muito interessante para mim. Foi o que me fez ir para a jardineira de infância e não para a professora primária, que era um mundo já mais de intelectualização. Uhum. Não é? E por aí segui, até que nos últimos 4 anos em que trabalhei com crianças, eu trabalhei sozinha, tinha um projeto meu, na minha casa, sozinha, com um grupo de crianças. E aí eu cozinhava. Então estava sozinha com eles, eu tinha de fazer tudo. Fazia a parte pedagógica, a reunião com os pais, a parte criativa, a parte da cozinha. Eu cozinhava e trazia as crianças a cozinharem comigo. Alimentação vegetariana, isso também. Como tinha começado lá, nessa altura da Semana de Desenvolvimento Pessoal, também foi quando entrou a comida vegetariana na minha vida. E então, com as crianças, nós começávamos a cozinhar e aquilo era incrível de cozinhar com elas, porque a forma é trazer a brincadeira para a cozinha e as cores, pois também estamos a falar com crianças, muitas delas não estavam habituadas a este tipo de alimentação,
Pois. vêm de, como eu, não é? Venho de uma família tradicional, com carne, peixe e tudo mais. Então, fazer esta introdução é um desafio, é uma educação também. Não é? Então, de começar a criar as cores, as texturas, as temperaturas com eles, talvez eles fazerem parte desse processo. Pois, ao princípio é estranho, porque eles têm facas, eles cortam os vegetais e cortam os legumes, fazem mesmo parte de todo o processo. E então, isso alimentava-me, sabes? Dava-me mesmo aquela, Uhum. mais uma janela que se abre. Isto é possível Sim. cozinhar assim, não é? Não tem de ser uma coisa que estamos a fazer com pressa e a correr e porque tem de ser feito e porque temos de comer e temos de nos alimentar. Podemos fazê-lo com criatividade, com prazer, com humor, com alegria. E isso vem das crianças, lá todo bem. Desses 4 anos que tive com elas e ver, Kátia, tu não imaginas, eu achava incrível, uma das meninas depois já mais velhinha, acompanhei o grupo até entrarem para a escola na primária, foram 4 anos, e das mais velhinhas tinha assim meninas super especiais que nós acabávamos de comer e elas queriam ir lavar a louça. Eu achava aquilo uma coisa, sabes? Aquele freio que nós temos no final da refeição de lavar aquela tralha, elas iam com uma alegria pegar o banquinho para conseguirem chegar ao lava-louça e estarem com a água, sabes? Com a água, Sim, o trabalhar momento, não na água, a é? mexer nas águas, a limpar, a lavar. Elas faziam aquilo com tanto prazer, sabes? Que é isso, é nestas coisas pequenas que se vão abrindo portas que nos mostram, neste caso, há umas crianças a mostrar a forma de fazer as coisas, como fazê-lo, não é? Como fazê-lo de uma forma leve, de uma forma prazerosa, de uma forma. E foi Eles muito são os bonito, nossos foi muito grandes mestres, não é? grandes mestres. Sim, sim, mesmo. Nós estamos ali, não é? É como Mãe Maria, sabes? Como Mãe Maria e Menino Jesus. Eu não sei se já reparaste, nós temos duas imagens da Mãe Maria. Uma está a Mãe Maria com o Menino Jesus ao colo, que é antes dos 3 anos, enquanto ainda são um só, não é? Ela está ali a cuidar dele. E na outra, que é após os 3 anos, a Mãe Maria está com os braços abertos e o menino Jesus já está aos seus pés, de costas para ela, a caminhar de frente para a sua vida. Né? Então, este é o nosso papel como educadoras, né? De oferecer este colo, mas também do saber abrir e observar e deixar ir. Então, há o papel do adulto e o papel da criança. Integramos os dois em nós também. Que lindo fazer a É, conexão com essas imagens, não é? E sem dúvida que nós, por vezes, não olhamos a profundidade das coisas que nos são trazidas. E agora, sabes, eu não tinha tido essa visão, essa ideia dessas imagens. E olha, obrigada mesmo por teres trazido, e faz total sentido aquilo que estás a trazer em relação ao Menino Jesus e à sua mãe, não é? Que lindo. Olha, então, depois as crianças vão embora e depois? O que é que olha, as aconteceu? crianças vão embora e eu decidi parar o projeto. Eu estava Hum. muito cansada e não queria mais trabalhar com crianças. Não me perguntes como é que a coisa deixou assim, eu não quero mais trabalhar com crianças. Eu tinha decidido, ia terminar um grupo, não é? Eles iam para a escola primária, então eu tinha decidido se ia abrir um novo grupo, e abrindo um novo grupo, não são uns meses nem um ano, eram mais 4 anos de compromisso. Então, se Pois. abriam um novo grupo, ou se fazia uma pausa. E na altura eu ainda não sabia bem o que é que queria fazer, sabia que não estava com energia para iniciar um novo grupo e decidi então fazer essa pausa. E o que é que acontece? Fiquei no vazio. Pois. Aqueles momentos em que ninguém gosta de estar nem de falar, em que fiquei no vazio, fiquei mesmo no nada. O que é que eu faço agora? Não é? O que é que eu sou agora? Eu sei fazer isto, mas o que é que eu sei fazer mais? Ai, não sei. É um momento de muito questionamento, de muitas perguntas, de muita deriva também, a tentar encontrar um novo caminho, não é? Que aquele já não me servia. Podia continuar por ali, mas não fazia sentido aqui, não é? Logicamente faria muito sentido, mas aqui não. E então, assim, andando nestes meses, tenho uma amiga que era mãe de uma das crianças que estava comigo, um dia me liga e me pergunta se eu não quero ir trabalhar com um projeto a fazer cozinha vegetariana. E aqueles telefonemas que caem assim, o quê?
Eu a cozinhar sempre sim, porque tu cozinhavas com as crianças gostam tanto da tua comida e era um momento tão bom e tão alegre. E agora há este projeto eu fui convidada para ir lá trabalhar, preciso de uma outra pessoa e é para ver se queres vir comigo. E assim foi, aceitei, não sabia para o que é que ia, na verdade, e então era um projeto que foi bem desafiante, era um projeto, desta vez não era com crianças, adolescentes e adultos, maioritariamente mulheres, só temos um homem. Era um projeto de uma empresa holandesa que tinha um centro de retiros, e ainda tem, eles continuam um centro de retiros aqui em Lolé, no Algarve, onde recebiam mulheres, jovens adolescentes e mulheres adultas com problemas de distúrbios alimentares. Bulimia, anorexia, tudo o que tivesse a ver com distúrbios alimentares, que tinham de ser retirados do seu sistema, da sua família cultural, social, familiar, tudo eram retirados do sistema e eram trazidas para um clima quente, para poderem relaxar e abrir mais, mesmo a nível fisicamente, né? O corpo poder estar mais relaxado e descansado, ser um ambiente completamente estranho para então poderem fazer um processo de cura que ia eram retiros, digamos assim, intensivos, de 3 a 6 semanas, onde elas não saíam dali, a não ser dentro do programa, alguma atividade que tinham. E a comida não era vegetariana e vegan, nestes casos é bem delicado. Nós tínhamos mesmo medidas, gramas, tudo para seguir ali milimetricamente. Então tínhamos um chefe que fazia a parte do peixe e da carne, e estava eu com esta minha amiga, com a Marta, e fazíamos a parte vegetariana. E então assim complementávamos. Havia 3 dias por semana onde não tinham nem carne nem peixe. E aí estávamos só nós. E os outros, então, tinham a carne e o peixe. E foi muito gratificante. Neste projeto também foi onde também trabalhei com um amigo que estava lá a trabalhar como terapeuta, na altura Garden Therapy, ele fazia, mas também ligado a constelações e a todo o sistema sistémico à volta da mesa. E eu achei isto super interessante. Então, eles Uau! faziam constelações com a família à volta da mesa. Onde é que se sentava o pai, onde é que se sentava a mãe, onde é que se sentava a irmã. Então a constelação era feita à volta da comida. Isto era uma das terapias que eles tinham, que eu achava super Uau, isso é interessante. super interessante, muito interessante. Sabes que eu pego nisso com os grupos quando faço Caminho de Santiago de Compostela, onde é que nós nos vamos sentar à mesa? E depois acabo por fazer com papelinhos também, para trazer muitos lugares em que nós andamos, dentro do próprio grupo muito dispersos e chegam muitas mensagens, mas essa parte, uau, muito bom, muito bom. Porque eu não sei como é que Portanto, é o haver teu sistema, mas, projetos desses. por exemplo, no meu sistema em casa, não é? O meu pai senta sempre no mesmo sítio, a minha mãe senta sempre no mesmo sítio. Uhum. Então, eu acho que a maior parte das casas é assim, não é? Tanto que quando nós entramos numa casa, perguntamos onde é que tu te sentas, não é? As pessoas da casa têm os sítios fixos e depois existem os convidados. Mas é verdade, existe um sítio físico, físico fixo na mesa, Sim, numa família, o lugar do pai, o lugar da mãe, o lugar da sim, filha mais sim, velha, da filha sabe. mais nova. E faz total diferença quando, por vezes, a desordem entre irmãos, existe uma pequena alteração de lugares e quando, Uhum. imaginemos, sabe, já me apareceu inúmeras situações que do género que há um aborto entre os 2 filhos. E basta nós colocarmos não o lugar em si todo, mas, por exemplo, algum guardanapo ou algum conjunto de talheres que possa representar essa criança e as crianças deixam de andar à bulha, sabes? Tipo, coisas muito sistémicas que a nossa alma sabe e que depois nós como pais não sabemos como lidar. E eu acho lindo estás a trazer esse tema e que é um tema muito teu, acredito, né, porque no fundo tu também vais agora nos retiros, não é, digo eu, ah, tendo mais algumas noções dos mas isto que estás a trazer é super interessante, até mesmo para desbravares depois este tema dos lugares à mesa, que isto Uhum. é um ritual, não é? Nós comermos, E sem se tu fores dúvida. reparar, se tu fores várias vezes comer no mesmo sítio, não é? Tu tens tendência para te sentar no mesmo lugar, é o teu lugar seguro, não é? E também ao fazer estas mudanças de lugares, não é? Haver também
como é que a pessoa se sente, como é que eu me sinto quando me sinto no teu lugar, não é? Como é que tu te sentes quando te sentes no lugar da Rita ou da Ana? É muito interessante esses movimentos. Mas pronto, eu não trago isso ainda para os retiros do dia, Mas quem olha, está sabe, aqui esta mas sementinha para ti, para se falarmos sobre isto. tive acesso a isto pela primeira vez dentro deste projeto. E depois com esta pessoa, com o Fred, que é quem dinamizava esta terapia, fazíamos um dia de mindfulness, os dois juntos. Então aquilo para mim já era completo, sabes? Tinha o trabalho da cozinha, tinha este trabalho mais da energia, da meditação, da espiritualidade e conseguia ali trazer isso para a hora da refeição, que era muito difícil. Porque a Uhum, presença, estar presente para pessoas com distúrbios alimentares no momento da comida, não é fácil. Estar em silêncio não é fácil. Quanto mais distrações, melhor. Esquecem-se que têm de comer, até podem estar a comer e nem dão por isso, ou fingem que comem e não comem. Quanto mais estímulos houver à volta, melhor é quando tens um uhum, distúrbio alimentar. Não é? Então, trazer esse awareness para aquele momento é um desafio muito grande. Trazer o sabor, a textura, a consciência para a boca, não é? Do que é que estás a comer, como é que se sabe. Era um grande desafio. Pronto, então estas delicadezas, né, desde as crianças, depois aqui com os distúrbios alimentares, foram assim, ainda vão afinando um caminho que ainda se vai revelando também. Na verdade, estou num processo de revelação constante. Agora, o que é que me olha, custava imenso neste sítio? Cada vez que eu punha, e é um grande, depois eu já faço aqui na ponte, mas uma grande diferença que eu noto quando trabalhava com distúrbios alimentares e agora em retiro, não é? Com os distúrbios alimentares, eu colocava a comida na mesa e era tipo as caras de pânico, sabes? Miúdas a chorar, a sair da mesa e foi para a casa de banho. Aquilo era o drama total. E eu tipo, ups, era a bruxa malvada naquela situação toda, não é? O que eu fiz de mal? O que é que eu estou a fazer de mal? Tipo, comida bué da boa, bué da colorida, tipo, isto era o que elas menos queriam, muito menos que se cheirasse bem e que quisessem comer, sabe? Era mesmo tipo, não. E agora, neste momento, eu já faço aqui a passagem, já volto atrás, mas este momento, estar a trabalhar para ti, onde pões a comida na mesa e as pessoas agradecem e sorriem, tu vês mesmo, tipo, ai que bom, e vou comer. Epá, estás a ver, o lado oposto, estar no outro lado. Também a trilhar este caminho, não é? Da dor, que depois é o caminho que eu uhum, também estou a fazer dentro da cozinha, este caminho das lágrimas e da dor, com a cozinha e com a alimentação, para o prazer, sabes? Para a alegria, para o agradecimento do uhum. comer, do cozinhar, do nutrir. E Uau, então é é mesmo. muito interessante fazer É mesmo uma este trajeto. polaridade Sim, oposta, não é? é mesmo. Mesmo. Que eu imagino, ou Sim, na seja, tu de verdade, alguma forma fazias algo para poder agradar e para poder com que aquelas crianças olhassem a comida de outro jeito, não é? E agora, se calhar pões os mesmos pozinhos mágicos, mas a coisa acontece de um lugar completamente diferente, porque, ou seja, estás ali. É muito sagrado esse local da cozinha, esse sítio da cozinha, eu sinto. É algo muito de criação de outro, né, como tu trazes, de uma grande bênção, não é? Porque o nosso corpo, a primeira coisa que eu sinto ao nível espiritual, que reverbera nele, é a alimentação, não é? Então, aquilo que tu comes é aquilo que tu és. Então tu trazes essa nutrição gostosa, saborosa, prazerosa, não é? Para alguém que te dá valor, ou seja, para alguém que dá valor àquilo que tu trazes e que fazes, não é? E então isso é mesmo uma grande volta que tu deste aí. Lindo, e é interessante, porque é uma grande reviravolta dentro do processo culinário, mas no meu próprio processo pessoal. imagino. Sabes? De sair do lugar da invisibilidade, não é? De quem não quer ser vista, para se colocar num lugar de apreciação, de certa forma, não é? Eu estou Sim. aqui, eu sou vista, sou reconhecida. Portanto, é um processo não só culinário, mas é um processo muito pessoal meu também, do meu caminho de desenvolvimento interior, não é? Uhum. Os dois estão a par e passo, e acho que é sempre, não é? O nosso caminho, se Sim. nós formos mesmo a ver, está sempre a traduzir o sítio onde nós estamos e a revelá-lo, não é? A revelá-lo na matéria, a concretizá-lo e vice-versa. Um vai trabalhando com o outro dentro para fora e de fora para dentro. Uhum. E
E digo isto também porque depois vem esta história, não é, da linhagem feminina associada à cozinha. Nós vimos a minha mãe, eu falo por mim, mas a maior parte das pessoas que eu conheço, há exceções, como sempre, mas vimos de mulheres que passavam o tempo a cozinhar dentro da cozinha, ou a tratar da roupa, mas a maior parte do tempo era na cozinha. Eu tenho memórias, as primeiras memórias que eu tenho como criança é a brincar no chão da cozinha, num tapete gigante que a minha mãe punha ali, a brincar com os tachos e com as panelas, porque era onde ela estava. Então eu ali estava, era brinquedos eram os tachos, as panelas, colheres de pau, ao princípio, mesmo pequenina, estar ali a cozinhar com ela, não é? Mas este lugar era um lugar de muita dor, de muita obrigação, não é? Da minha avó. E estou a dizer isto, são excelentes cozinheiras. A minha mãe é uma excelente cozinheira, detesto cozinhar. As minhas avós, duas excelentes cozinheiras, detestavam cozinhar. Uma das minhas avós, a minha avó paterna, o sonho dela era ser homem. O sonho dela era ser homem. Andava sempre de calças, não vestia saias. Porque o homem era livre para fazer e ser aquilo que quisesse. Hum. E ela não. Ela tinha de estar em casa a cozinhar. Sabes? Então, há muito esta coisa de um lugar que, na verdade, é sagrado. Né? A cozinha é o fogo da casa. É o fogo da alquimia, o fogo da transformação, da criação. É na cozinha. Né? Então, é como se houvesse uma desvirtualização deste lugar, através de uma banalização do nosso papel como mulheres que não sabemos fazer mais nada a não ser mudar fraldas, cozinhar e tratar da roupa. Né? Então, que é um lugar muito nobre e que foi banalizado. Porquê? Porque faltava o outro lado, não é? Faltava o lado do empreendedorismo, da criatividade, de eu me sentir bem com aquilo que eu sou, da minha função, ter uma função que vai para lá da minha família, uma função que vai até à comunidade. Que antes era assim. Né? As mulheres antes continuavam a cozinhar no fogo, né? Nas aldeias, nas comunidades, cozinhavam naquele fogo. O fogo estava no centro da comunidade sempre, não é? As casas estão à volta, o fogo está no centro. A mulher não está a cozinhar, isto é outra questão que eu tenho muito presente em mim, a minha cozinha é assim, são quase todas assim, começa a mudar agora. Na maior parte das nossas cozinhas, nós estamos a cozinhar a olhar para uma parede, de costas para o mundo que se está a passar. O fogo está ali, não é? Ali condicionado, ali, a olhar para uma parede de costas, para tudo o que está a acontecer. E há uma questão que eu tenho, mas porquê que o fogo não está no centro da cozinha? Não está no centro, eu estou a cozinhar virada para o mundo, não é? Então, são questões muito particulares e muito práticas, mas que mudam todo um sistema, porque antes as mulheres não estavam a cozinhar viradas para uma parede, elas cozinhavam viradas para o fogo era o centro da comunidade, alimentavam toda uma tribo, toda uma aldeia. Né? Nós estamos em corpos físicos, nós precisamos de comer, nós precisamos de comer neste processo de encarnação. Nós estamos a fazer um processo de encarnação, não estamos a fazer um processo não é, de ir lá para cima, nós vimos lá de cima. Então, nós vimos lá de cima, né? O espírito quis encarnar. Então, num processo de encarnação, o meu corpo físico ainda precisa de comida. Se calhar um dia não vai precisar, mas hoje ainda precisa de comida. E E boa então, comidinha, se. né? E boa comidinha, né? Boa comidinha. Mas imagina então, se as mulheres são colocadas de costas para o mundo, viradas para uma parede a cozinhar, e toda a humanidade está a ser nutrida com estas lágrimas e esta dor, tu estás a Uhum. imaginar também a frequência vibracional que nós estamos a mandar para o mundo. Né? Aham. Nós somos isso que comemos. Eu não estou só a comer as batatinhas e a saladinha, não é? Estou a comer toda a energia que aquela pessoa pôs ali naquela comida, ou que as pessoas cultivaram, etc. Isto depois é um never-ending story, não é? Então nós vimos de gerações de mulheres obrigadas a cozinhar, não é? A alimentar uma humanidade inteira, de dores, todas essas coisas, né, de obrigações. Tipo, e o que é que faz com que nós, quando nós chegamos aqui às mulheres da nova era? Nós recusamos isso. Eu não quero esse papel, eu não quero o papel da minha mãe, nem da minha avó, não é? Então, não vou para a cozinha, não entro na cozinha. Alguém cozinha para mim, eu vou buscar comida à mãe, eu vou buscar comida ao restaurante, ou desenrasco qualquer coisa, que também está tudo bem, eu também faço. Eu não faço, eu não cozinho 2 refeições por dia, 7 horas, 7 dias por semana enfiada na cozinha. Eu não faço isso, não é? Porque senão estou a cair nesse lugar outra vez da banalização de um próprio de um ato que é sagrado e criativo.
Mas isso também para dizer que nós não podemos, eu sinto que não podemos renunciar a esse papel. Esse é um papel nobre, esse é um papel sagrado. E é um Sim, papel a ser ativado, ser reativado. Sabes como os pontos energéticos, sim. onde andamos e tens de ativar, porque foram colocados ali uma igreja e fechou aquele ponto Aham, energético que põe energia patriarcal e vais lá, pões os cristais, né? Faz o ritual e dinamizas para a energia voltar. É igual na nossa casa. O patriarcado também fechou a cozinha, também enclausurou a mulher na cozinha e fez com que dias e dias, anos e anos de mulheres a sofrer dentro daqueles caldeirões também fossem fechando este canal. E agora é hum, tipo, ok, vamos abri-lo, vamos cozinhar com prazer, vamos aham. trazer a alegria, vamos ter a celebração, não é? O meu corpo precisa de comer, o teu corpo Como é precisa que de tu comer, precisamos de sentes que pode nutrição. ser feita essa ativação? O que é que tu sugeres? Esse é o desafio, não é? Encontrar a fórmula, encontrar a fórmula mágica. O que é que tem sido a tua fórmula mágica? Olha, é sempre diferente. Eu não tenho uma fórmula mágica, na verdade. Eu sei que eu, para ir cozinhar, eu preciso de estar nesse modo criativo. E preciso de querer estar ali, de Uhum, querer, de ter essa vontade. E nem sempre acontece. Não, nem sempre acontece. Às vezes tens filhos que têm de comer, não é? E então aí tem de entrar aquela parte mais masculina, prática e básica, não é? Pegas numas batatas, pegas num tofu, taca, taca, já está. Pronto, não é? exato. Mas nós nos lembrarmos, quanto mais nós nos reconectamos com a nossa energia feminina, mais criativas nós somos e mais disponíveis nós somos. A energia feminina é uma energia que tem tempo. Quem não tem tempo é a nossa energia masculina. A energia feminina é que recebe, é que para, é que contempla, é que cria com tudo aquilo que vai recolhendo. Não é? Quando eu vou para a cozinha num foco de ter de alimentar a família, não é? Eu vou com uma energia, ok? O meu ser feminino que me leva lá, mas é a minha energia masculina que está em ação, não é? De sobrevivência, entre aspas, se assim ficamos chamar. Mas se eu vou com a minha energia feminina, eu vou num processo de contemplação e de criação. Claro Uhum. que não é todos os dias, mas então, quando eu tenho essa disponibilidade, então eu vou criar refeições que me permitem, quando eu não a tenho, poder aceder a elas. Então, eu posso fazer uns hambúrgueres de grão, ou de feijão, ou de quinoa, ou de beterraba, ou whatever, né? E congelo. Então, quando eu não tenho essa minha energia ativa, eu vou lá buscar e eu alimento-me dela, porque ela está ali naquilo que eu fiz. São Sim. pequenos truques que nós vamos criando nas nossas dinâmicas e que vamos sempre encontrando novas formas, não é? Para Uhum. podermos fazê-lo de uma forma saudável. E nem sempre é de uma forma saudável. Olha, hoje não tinha paciência para ir cozinhar nem nada e foi apanhar uma cena, enfiar no forno e já está. E está tudo bem. Uhum. Para mim está Sim. tudo bem na mesma. E que é Agora, se eu me sagrado sinto também, não é? também, mas a verdade é que se eu me sinto tão alimentada como quando. Não, não sinto, estava a pensar isso para as pessoas, não. Estamos a comer esta comida, mas realmente eu sinto que não estou a nutrir, é mesmo só matéria. Tá? Eu sinto que Sim, falta mesmo aqui, aquele lado. E é verdade, mas sim, pronto, também está tudo bem. sim. Também está Olha, como é tudo que tu, bem. hoje podes ensinar, eh, as pessoas a cozinharem com esse amor, se crias soluções, assim como estás a trazer, não é, de fazer os hambúrgueres de alguma coisa e depois, doar a tua energia ali para aquele momento quando estás a criar ali aqueles hambúrgueres, não é, ou alguma outra alimentação. Se, cozinhas a lotes, não é, acho que é assim que se diz, hum, para as mães empreendedoras, o que é que tu tens feito agora dentro desta área, não é? Fora os retiros, que eu sei que tu fazes e que é algo que eu acredito que seja maravilhoso também para ti, mas fora os retiros, o que é que tu trazes normalmente para as mulheres, para as pessoas que seguem o teu trabalho? Isso é o meu processo em construção, neste momento, digamos assim. O que eu tenho tido mais disponível, e foi só desde o Natal do ano passado, são os workshops online, né? Onde tenho alguns temas e tal, e faço workshops online. Que normalmente acontece mais nesta época de inverno, é quando eu tenho menos retiros também. Então fico disponível para o online, porque também dá-me.
fazer este trabalho online também dá algum trabalho de organização e para mim também foi Sim. uma descoberta que eu nunca tinha feito, não é? Cozinhar online, como é que eu faço com a câmera, como é que eu faço com o computador, como é que eu faço com, pronto, com tudo isso. Então foi também um descobrir como é que isso acontece, mas normalmente faço mais em épocas em que estou ou não tenho retiros ou tenho menos retiros. Porque Uhum. nas épocas em que entro mais em retiros já é mais difícil, porque se eu estou a fazer uma semana intensiva de retiros, por exemplo, a trabalhar todos os dias e a ficar no lugar, eu seguir tenho que parar uma semana onde eu não estou a pensar em nada, não estou a pensar em comida, tenho os restinhos que vou fazendo, vou alquimizando, assim, os redons, como a gente lhe chama, não os restos de ontem, os redons vão-se multiplicando, Maravilhosos. e essas coisinhas assim, mas se eu trabalho uma semana intensiva, é uma semana que tenho que parar. E então, esse serviço de ajudar as outras mulheres, de ajudar as outras irmãs com novas soluções, é algo que está em construção ainda dentro de mim. Porque eu não, por exemplo, estava a perguntar dos lotes, não é? Fazer comida a lote. É uma das coisas que até está aqui no meu caderninho. Mas imaginar a produzir como uma fábrica, entre aspas, isso ainda não é confortável para mim, né? Se calhar posso fazer granolas sim, se tenho imenso prazer em fazer, mas estar a fazer, sei lá, 60 hambúrgueres, lá, 60 hambúrgueres, ainda não é confortável para mim esse lugar. Mas ensinar as pessoas a fazê-lo, né? Se calhar se cada uma tiver de reserva uns 10 ou 15 hambúrgueres, é mais fácil do que eu dar a construir ou a confeccionar 70 hambúrgueres. Mais Sim, nessa. sim, sim, era mais Mas, nesse sentido, era mais no sentido de das mulheres, não é, que, estão em casa, que possam ter, essa liberdade de não estar aquelas tais horas todas que tu falavas das mães, não é, das avós que passavam a vida ou era o pequeno almoço, ou era o almoço, ou era o lanche, ou era o jantar, ou era a ceia, percebes? E que estavam sempre ali na cozinha constantemente, não é? Então sei lá, fica aqui também esta semente de encontrares esse equilíbrio entre a parte masculina e metódica, não é? E que eu sinto que é tão também. essencial para nós que empreendemos. Eu falo por mim, que eu por vezes gosto de fazer umas 3 refeições diferentes e vou comendo assim ao longo de 3 dias, 4 dias, porque tem que ser almoço e jantar, não é? Pronto. E de facto, sem dúvida que há muitas mulheres a precisarem dessa ajuda também. Uhum. Falo por mim, não é? Acredito, acredito que sim, sim. Sim. Mas também passa muito por essa nossa disponibilidade interna como mulheres de assumirmos o nosso lugar na cozinha. Porque eu sei que quando eu não estou com vontade de ir para a cozinha, é porque tenho mais coisas mais importantes do que fazer, né? E isso também é um mindset a desconstruir coisas mais Sim. importantes de fazer do que me alimentar, do que me nutrir. Então é um equilíbrio aqui, claro que eu tenho coisas para fazer, não é? Para Uhum, além da cozinha, que é lá fora e do empreendedorismo, e este novo papel, estes novos papéis uhum, da mulher, mas não descartar. Quando eu vou com este meu ser feminino para a cozinha, eu se calhar faço exatamente no mesmo tempo que eu tinha para fritar umas batatas e estrelar um ovo, whatever, não é? Se calhar no mesmo tempo eu consigo fazer uma refeição super enriquecida porque estou conectada com essa energia. uhum, uhum. Estamos bem Sim, com essa força da é nutrição, mesmo da natureza, não é? Estamos a trabalhar com a mãe Gaia. Estamos a apanhar os alimentos que ela nos dá, não é? E a alquimizá-los e a transformar. Depois o nosso corpo ainda vai fazer uma nova alquimia com a digestão. Então, tudo isto são processos alquímicos. Quando nós entrarmos dentro da consciência deste fluxo, deste circuito, né, uhum, muda porque nós passamos a fazer parte do circuito e não estamos ali numa obrigação a fazer isto porque está na hora de comer. sim, É entrar dentro de um fluxo. uhum, uhum. Sim, é um ritual, não é? É trazermos a É um ritual. ritualística para estes momentos. É um ritual. É um Sim, ritual. sim. Olha, meu amor, estamos aqui já numa fase final e queria te perguntar aqui, o que é que para ti é este novo humano conectado com aquilo que tu estás a trazer, hoje, não é? Este tema da alimentação e estás a trazer assim muitos insights, de como é que nós, como sociedade, estamos a olhar
estamos assim ainda meio que a olhar para a parte das avós e das mães que por obrigação, a parte de nós agora empreendemos mais do que elas, se é loto ou é tudo direitinho, não é? Então, onde é que tu sentes que este novo humano, o que é que podes dar como conselho, não é? Hum, que este novo humano possa fazer por si nesta parte da nutrição que reverbera na energia? O que é que podes trazer como mensagem final? Tu sentes que é imprescindível mesmo? Hum, é um grande desafio. Nós, neste momento, vivemos com imensos estímulos, não é? E o fast food é também um estímulo muito grande, e muito forte, e muito apelativo, porque é fácil, é barato, não é? E dá milhões. Não é Não fácil e dá é milhões, barato, não não. é? Não dá milhões, não. É fácil e barato de chegar até ele. Então, eu acho que com tantos estímulos, e não só na alimentação, em várias coisas, com tantos estímulos que nós temos mesmo de aprender a parar e perceber o que é bom para mim. E o que é bom para mim neste momento? Se calhar neste momento eu posso precisar de comer peixe. Ai não, mas eu não como peixe. Eu sou vegan. Então, sair dos dogmas, sair das ideologias, deixar cair a estrutura. É deixar cair a estrutura e conectar com a verdadeira necessidade que eu tenho naquele momento. E pode ser ir comer um gelado, ok? Mas também pode ser ir comer uma salada de quinoa. Ah, mas eu nunca comi salada de quinoa, nem sei o que isso é, vou experimentar. Então, é mais deixar cair as ideologias, deixar cair os dogmas e conectar com a minha real necessidade naquele momento, que Uhum, amanhã pode ser diferente. uhum, E eu acho uhum, que o grande desafio é esse, é ter respeito por mim, é respeitar o meu corpo, respeitar a minha necessidade e a minha vontade. Também nós, como mulheres, na fase menstrual, precisamos comer outro tipo de coisas que se calhar no sim, resto do mês não. Não é? Por exemplo, na minha fase pré-menstrual eu preciso imenso de comer chocolate e como imenso e não me faz mal e não fico mal disposta. Se eu comer isso passado 2 semanas, eu não consigo. sim, Então, nós não respeitarmos o nosso corpo, o nosso ciclo, não tem de ser uma cena mental. É o que é que me apetece? O que é que me apetece comer agora? Não é? O que é que me apetece? Qual é o sabor que eu preciso? Preciso de fresco? Preciso de doce? Preciso de salgado? uhum, Preciso, não é? Ai, sinto muito ar, preciso de encarnar mais, se calhar preciso de comer carne. Sabes? Saber o que é que eu necessito neste momento. Ou estou muito na matéria, então se calhar preciso deixar a carne por uns tempos. O que é que eu neste momento necessito? É que o meu corpo neste momento precisa para estar mais alinhado com para estar mais alinhado de forma a que a minha energia possa aumentar e expandir. É mais nisso. sim, Expandir dentro de um corpo, não é? Dentro. uhum, Então uhum. acho que é isso. Tão bom. É mesmo isso, não há fórmulas mágicas, não é? É mesmo uma questão de ouvirmos o nosso corpo e aquilo que ele pede, e por isso é que somos todos diferentes, não é? E ao mesmo tempo todos iguais, mas muito cada um naquilo que está, e tu trouxeste algo essencial, que é os elementos, não é? É sabermos em que elemento mais estamos, não é? E através desse elemento nós percebermos qual é o inverso, não é? Isso também tem muito a ver com o Ayurveda, certo? Se não estou em erro. Possível, é possível. Eu não tenho, eu estou aqui a falar de alimentação, mas eu não tenho qualquer formação nem ayurvédica, nem macrobiótica, nem é mesmo algo que faço E isso é o com mais aquilo que rico, sinto na e nutrição. isso é o mais rico, Sim. sinto, porque lá está, não A está nossa dogmatizada. a nossa mente traz dessas questões todas. Tipo, quem és tu para estar a dizer essas coisas? Não tens nenhuma formação sobre isso. É verdade, é verdade. Sim. Ela fala, a minha mente gosta muito de falar comigo. Mas, mas é isso, sim, os elementos estão sempre presentes em tudo, não é? Uhum. Nós somos constituídos por eles, não há como eles não estarem presentes na nossa alimentação também. Também temos Sim. alimentos mais terra, mais ar, mais água, mais fogo, tudo, Uhum. tudo está, não é? As nossas emoções também, tudo, está tudo interconectado. E nós não precisamos realmente mentalizar nem intelectualizar, é de sentir, sentir. Se Uhum. calhar, e é muito simples, de uma forma muito banal. Nós no verão temos mais sol, temos mais calor. Nós precisamos de comidas mais leves, mais frescas, né? Mais fruta, mais saladas. É normal, nós sabemos isso já intuitivamente. É trazer só essa consciência, que é diferente de mente e raciocínio, é trazer essa consciência
para no nosso dia a dia e Sim, respeitar. sim. E se calhar há um dia que o meu corpo não quer comer, não precisa de comer. Se calhar Uhum, no outro dia precisa. Mas sempre dentro de uma consciência muito presente se isso está a ser benéfico para mim, ok? Tem de sempre ser benéfico para mim. uhum. Eu não posso estar a desencarnar do meu corpo, seja por que motivo for, né? Seja porque cai na materialização ou porque me quero ir mais para o lado espiritual e, de certa forma, descuidar um pouco aqui deste corpo físico, não é? Tem de ser Uhum. mesmo esta junção, este Sim, equilíbrio, que é benéfico para mim, que me dá energia, tem de sair vitalizada, energizada desse é processo. isso, é isso. É, eu estou a comer este alimento, ele vai-me retirar energia, como é que eu fico depois de comê-lo, não é? É muito esta atenção que vem também do feminino, não é? Desta de saber nos sentir, num ser integral, não é? No todo, não é? Ai, tão bom esta conversa. Olha, assim, Uhum. muita gratidão por trazeres a tua sabedoria, por trazeres de ti, daquilo que mais amplifica o teu ser. Eu sinto que tu tens um brilhozinho no olho quando falas na alimentação. Então, olha, muito grata por estares ao serviço, muito grata por te dispores a seguir esta missão, este propósito. E olha, um forte abraço Uhum. aí para esse Grata lado a ti, Cátia, muito e agradecida. muito obrigada também por todos que nos estiveram a ouvir. E olha, um forte abraço para ti, meu amor. Obrigada. Um beijinho para ti e para todos os que nos ouvem. Um bom caminho para todos nós.